Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar então mais uma aula de processamento de imagens do nosso curso de radiologia aqui do IFSC, certo? Sendo que o tema de hoje então é sobre imagem digital. Vamos falar um pouco sobre imagem digital, né? Sobre fotografia que a gente faz no celular, como é que registra e assim por diante. Então tá, a gente já falamos bastante sobre a imagem, digamos, analógica, sobre filme, processamento de filme, uso de químico, e agora a gente entra numa segunda etapa, num segundo módulo, digamos assim, que é a parte da imagem digital. Como tudo na história humana, né, começou com a questão analógica, assim, é o que a gente tinha, né, para se, é, enfim, para produzir, para memorizar as coisas, todo o nosso mundo sempre foi analógico. Então, o filme, no caso, que era o dispositivo para capturar a radiação, certo? Perceber que a radiação estava chegando, e além de capturar, que a gente vai ver outros dispositivos também, além do filme, a gente tinha que memorizar para poder ver depois, né? Então, o filme era ao mesmo tempo quem interagia com a radiação, que depois, por exemplo, a tela intensificadora começou a interagir com a radiação, e o filme, então, memoriza e a gente, né, leva para casa o filme para usar. Então, sempre foi, no início, essa questão do filme. Quando iniciou a era da tecnologia digital, digamos, que começou as primeiras coisas a ficarem digital, né, aí o que a gente chama de TF em inglês, tela filme, né, o sistema tela filme, ou o sistema em inglês film screen, passou a ser substituído gradualmente pela imagem digital, pela captura digital, memorização digital e assim por diante. Então, por que que houve, não só pela natureza, né, do ser humano de querer sempre coisas mais tecnológicas e, enfim, tudo do bom e do melhor, né, mais rápido, mais simples, mais econômico dentro do possível. Então, o problema do filme é que o filme, ele tem algumas dificuldades. Por exemplo, você tem que guardar o filme, certo? Então, quem tem em casa uma pessoa um pouco mais de idade, que já fez muitos exames de radiografia, até mesmo de análises clínicas e tal, e se essa pessoa é organizada e guarda, né, já deve ter algumas gavetas, às vezes algumas cômodas, alguns armários cheios de radiografias, eventualmente resultado de exame, de sangue, enfim, etc. Então, esse é o problema. Tá? Inclusive no início, né, já foi dito, o filme inclusive pegava fogo pelo material que era feito, aquele plástico que era feito, enfim, não tinha muito problema. Tá? Eles podem, claro, eles duram a princípio, você guardar eles por anos, né, 5, 10, 20, 50 anos, não tem problema, mas eles, enfim, podem amassar, pode se degradar, pode eventualmente, por questões de calor, umidade, um filme grudar no outro, tá? Isso que hoje no digital, né, que é o que a gente está fazendo agora, né? Eu estou aqui falando para vocês num local, né? E vocês estão assistindo em outro local, mais ainda, cada um que está assistindo agora em outro local diferente. Então, o filme não, o filme ele é físico, ele tem que estar sempre um único filme, sempre num lugar. Então, o médico via, passava para você, você era o paciente, você levava para casa, você guardava, era responsabilidade sua guardar para depois você então levar para um outro médico, assim por diante. Então, você tinha que estar carregando aquilo, certo? Hoje em dia, com o digital, não, tá tudo principalmente nas nuvens. Faixa dinâmica limitada, né, que a gente já viu também na característica do filme, ou seja, ele tem uma capacidade de mostrar um preto, ou no caso aqui, um branco, um tom bem claro, de 0,2, tá? Até um 3,5, seria o mais escuro, correto? Então, essa diferença aqui é que existe no, no filme, tá? Essa limitação aqui que a gente chama de faixa dinâmica, de escala. Então ele tem um branco, que não é branco, ou que não é transparente, no caso, que é o 0,2 por causa do azul, e
tem um máximo, o preto, mais preto possível, seria, digamos, um 3,5 até 4. Então, esses problemas de estar num lugar, de ter que guardar, de ter a faixa dinâmica bem baixa, quando veio a tecnologia da informação, isso foi resolvido, tá? Então, você tem no sistema digital, digitalizado, né? Você tem uma informação que é analógica, que é a radiação X, que ela é convertida num formato digital. Aí no momento que é digital, eu não preciso falar para vocês, né? Todo mundo tem celular, todo mundo sabe o que acontece quando as coisas são digitais, né? Você transmite de um lado para o outro, você manipula e altera, né? Com um texto, você pode corrigir o texto, você pode completar o texto, né? Você pode assistir um vídeo, você pode, enfim, fazer o que você quiser com a imagem digital, certo? Então isso facilitou muito a questão dos processos, né, do uso da própria radiação, do diagnóstico e etc, etc. Então, tudo ficou muito mais fácil, né? E quando antigamente ainda só se falava em assistir as imagens, ver as imagens no monitor, hoje a gente pode ver no celular. Não tem validade diagnóstica. Então, o médico não pode olhar no celular a imagem e dizer quebrou, fraturou, tem um tumor, não tem, tem um rompimento, um aneurisma, que for, não pode numa imagem de celular, tá? É proibido. Mas ele pode dar uma olhada rápida e, tipo assim, eu acho que é grave, não é, enfim, tá? Até pode dar uma olhada rápida, mas não pode. Mas quem pensaria nisso, né? Que um médico, e mais ainda, você tem a chamada segunda opinião, você mandar essa informação para qualquer lugar, para vários médicos opinarem e as ferramentas, etc., como a gente vai ver. Então, facilitou muito a questão da digitalização. Tá? Também, como a gente já comentou, no momento que você tem o filme exposto, processado, acabou. Se ficou bom, ficou bom. Se ficou ruim, faz de novo. Não tem como melhorar o exame, a qualidade da imagem. Tá? Então, ela pode ser muito escura, que a gente chama de sobreexposição, tá? Ou alguns também, os mais antigos, chamam de penetrada, foi muito penetrada, significa assim que a radiação penetrou no sentido de passou pelo paciente e chegou no detector, né? Pode ser o filme como detector, como pode ser um detector digital. Então a gente chama de sobreexposição, muita radiação, muito escura, ou até os mais antigos falam de muito penetrada, muita radiação chegou no filme. Ou então ela pode ser muito clara, com pouca radiação, que é a subexposição, né? Sub de pouca exposição, ou, como o pessoal diz, pouco penetrado, ou seja, a radiação não conseguiu ultrapassar e chegar no detector, daí fica branca. Além de ser problemas do, digamos, do operador, técnico, tecnólogo, que errou ali nos parâmetros técnicos, pode eventualmente ser um defeito do filme, o filme velho, o filme vencido, o filme não adequado para o uso que você quer. Pode ser eventualmente falha no processamento, então você passou pelo químico ou ficou muito tempo, aí ele vai ficar escuro, ou ficou pouco tempo, ele vai ficar branco. Enfim, qualquer erro que acontecer, não existe o que a gente chama de pós-processamento. Não tem como você melhorar essa imagem, não tem como mandar para alguém salvar. Olha, eu conheço um tecnólogo aí, cara é bom, o cara salva qualquer imagem. Manda o resultado que tu tem, pode estar preto, pode estar branco, pode estar cinza, o que for. Se a informação tiver lá, a gente vai comentar isso, se a informação tiver lá, né, numericamente, pode ser que visualmente não esteja, mas numericamente lá dentro do computador, tá lá a informação. Se essa informação estiver lá, ele, digamos, consegue salvar, tá? Então isso não existe. O filme acabou o exame, é o que deu. Se deu problema, tem que repetir, fazer tudo de novo, ou quase tudo de novo, né? Porque se você fizer tudo de novo, você vai errar. Então você vai ajustar aquilo que você acha que deu problema, que ainda tem isso, você tem que ter uma experiência para, puxa, por que ficou escuro? Ah, ficou escuro porque é sobreexposição. Então, vou diminuir a tensão, vou diminuir a corrente. O que eu vou fazer? Ah, é subexposição. Não, mas isso aqui é um parâmetro elétrico que eu uso sempre, nunca dá erro. Ah, então é a processadora de químico. Será que é o químico que está errado? O químico foi mal feito? O químico está muito quente, a processadora está muito quente, está muito frio? O que é? Então, você
além de ter que repetir, tem que saber o que aconteceu, tentar identificar, dar uma de detetive, identificar o que aconteceu, para então poder fazer de novo, obviamente sem o erro. Tá? E aí isso significa radiação nova para o paciente. Radiação duplicada. A primeira não valeu de nada, você vai tentar uma segunda, eventualmente uma terceira, uma quarta, sabe-se lá, né, que tipo de erro, se você conseguiu resolver o problema. Então, um dos princípios de proteção radiológica, né? Então, o que é proteção radiológica? É você evitar ou diminuir, nem sempre você consegue evitar completamente, mas você diminuir que as pessoas, sejam pacientes, sejam trabalhadores ou indivíduos do público, recebam radiação. Simples assim. Qualquer coisa que eu faça para evitar ou diminuir a chegada de radiação ou a produção, eventualmente, né? Porque até você pode produzir, mas você evita que chegue, né? Então, né? Nem sempre a palavra produção é melhor. Mas se você evitar produzir ou evitar que chegue essa radiação nas pessoas, isso é proteção radiológica. Então, qualquer coisa que você faça para evitar produção ou a chegada de radiação, incidência de radiação nas pessoas, é proteção radiológica. Então, não expor duas vezes o paciente. Isso é proteção radiológica. Ter certeza que aquele primeiro exame que você fez, aquela primeira incidência, deu certo. Ok? Então, isso é importante para ter certeza que está protegendo o paciente. E aí vai de você conhecer, no caso dos químicos e dos filmes, saber tudo, se está tudo funcionando. Já no digital é mais fácil, né? Apertou o botão, dentro do possível, corretamente, nos parâmetros. Se ainda deu algum probleminha, você consegue salvar e não precisa expor o paciente. Então, o digital, nesse sentido, é muito bom. Bom, outra coisa também, algumas vantagens do digital é que, por exemplo, depois que você, entre aspas, fez a incidência, finalizou o exame, ainda tem um processamento, para que aí você tenha uma imagem memorizada, permanente lá no filme, que você possa levar para casa e que vai durar 20, 30 anos. Se você precisar ter rapidez, você tem que esperar o químico, né? Por exemplo, numa área de emergência, uma sala de emergência, tem que esperar processar o químico para dar o resultado e ver o que você vai fazer. Tá? Como tá lá no meio físico, no filme, se você quiser olhar um detalhe que ficou pequenininho ali, que seus olhos, mesmo com óculos, quando não consegue ver, você tem que usar uma lente de aumento, por exemplo. Isso é muito usado em mamografia. Eles já vendem negatoscópio com lente de aumento. Já é uma lupa, na verdade, para você olhar. Tá? Então não tem o que hoje nós já estamos acostumados no nosso celular, com os dois dedinhos ali de dar o zoom. Isso não existe no filme. Tá? Já no digital é possível. Outra coisa, você não tem como copiar, né? Você só tem uma imagem única e que não tem como copiar, tá? Existem até alguns truques, digamos assim, para fazer a cópia. Então, esses truques eu até vou dizer porque o filme tá acabando, né? Tudo é digital hoje, mas tinham dois truques para fazer a cópia de um filme, né? Um era colocar dois filmes já no chassi. Então, assim, às vezes, por exemplo, emergência. Emergência, tu faz aquele filme, né, aquela imagem de emergência, leva lá pro médico dizer o que vai fazer, se vai operar, se não vai operar, se interna, não interna, o que faz. E essa cópia, essa imagem, às vezes se perde. Porque aí dá pro paciente, passa para um plantonista, pro outro, vai para lá, daqui a pouquinho, cadê a imagem? Sumiu. Então, por precaução, faziam duas imagens, né, dois filmes, uma imagem em dois filmes, e botavam dois filmes dentro do chassi. Né? Daí aquela luz passava por um filme, sensibilizava a luz da tela, e passava pelo segundo. Só que, é claro, no momento que passava pelo primeiro, já deixava a luz mais fraca, digamos assim, né? Para chegar no segundo filme. Então você tinha que saber usar, aumentar o MAS, produzir mais radiação para o paciente. Logo, seria proibido do ponto de vista de proteção radiológica. Estou dando mais dose no paciente, por quê? Não tem explicação. Para ter dois filmes. Não. Teoricamente, você só precisa de uma imagem, um filme, não precisa de tudo. Aí você fazia isso e
para aumentar a luz, para a luz poder incidir nos dois filmes e dar os dois filmes com qualidade boa, senão os dois filmes seriam fracos, digamos assim. E o segundo truque é mais ou menos nesse, que era então para não dar duas doses no paciente, daí estaria cumprida a proteção radiológica, seria o seguinte: você já pegaria um filme pronto, tá? A única coisa que ele vai sair negativo, né? Um filme pronto, já a imagem pronto, coloca dentro do chassi com um filme virgem. Tá? Então, no primeiro modelo eram dois filmes virgens para receber a mesma radiação ali durante o exame. No segundo técnica era, você pegava um filme, trazer de casa, tem um filme aqui, quero fazer uma cópia. Coloca no cassete, ou no chassi, desculpa. Cassete é para digital, chassi é para o filme. Bota no chassi e faz um disparo, como a gente diz, a vazio, sem paciente, sem nada. Joga a radiação para quê? Para a radiação sensibilizar a teleintensificadora brilha, brilhando, passa pelo filme que tem o desenho, tem a imagem, tem escuros e brancos, e essa imagem, então, vai, tipo, filtrar, né, na proporção ali do cinza, do preto, do branco, e vai sensibilizar o outro filme que é virgem. E aí você processa. Aí também tem que saber qual MAS, KV específico para fazer esse truque, né? O cara tinha que ser bom, né? Para, vou tentar amanhã no meu serviço. Possivelmente você vai bater uns 20 até tentar acertar. E segundo, isso é invertido, porque o branco, a luz branca vai borrar, não vai ser invertido, não. Ou vai ser invertido. Vai jogar a luz vai pegar o branco não deixa passar, fica branco, não inverte. E onde está cinza claro passa, pretei o outro vai ficar. Tá, não vai, eu achei que ia inverter. É uma história de inverter, né? O branco vira preto, preto vira branco. Mas enfim, então essa seria a questão de radiografias copiadas são de qualidade inferior que as originais. Já no digital, não. No digital você imprime em papel, bota na tela, imprime num filme. Tem impressoras que imprimem no filme mesmo. Então você leva para casa, você pode dizer assim, isso aqui é um filme radiográfico, só que não foi obtido lá com teleintensificador e raio-x, foi impresso numa impressora laser, né? Até é um tema mais adiante da nossa aula, certo? Então, são algumas questões aí. Então, tá aqui. Então, uma imagem correta seria essa digamos, 100% aqui de dose, de MS correto. À medida que você vai diminuindo, né, 50, 25% da dose vai ficando mais branco, e aí que tá a história. Você não tem como recuperar. Então, se veio essa imagem aqui, é assim que veio. Viu, não viu. Se quer ver, tem que fazer outra imagem, né? Não vê coração, não vê nada. Aí aqui, quando você começa a aumentar, né? Até, por exemplo, 3 vezes mais o que precisa, fica tudo preto, você quase não enxerga nada, tá? Então, vejam que o TF, né? Tela filme, tem seus limites, são superados pela radiologia digital. Então, por que digital? O armazenamento, ou seja, a memorização, guardar essa informação, né, que a imagem pode ser uma informação, e recuperar ela sem perder qualidade, ou seja, sempre igual como foi produzida, e isso é um preceito da imagem digital na área médica, você nunca pode alterar essa imagem. Uma vez adquirida, ela continua adquirida, você pode alterar para a sua visualização. E você pode manipular, pode fazer o que quiser, mas ela sempre é guardada da maneira original como foi feito. Isso é rápido, né? Digital, tudo é rápido, apertou o botãozinho, aparece. E a questão também segura, ou seja, você tem senhas, você pode bloquear. Um filme, né? Tá lá na gaveta do armário lá da mãe, do pai, você vai lá, abre a gaveta e vê a imagem, né? Isso no hospital também, tá lá no prontuário médico, alguma coisa, você lá vai lá e vê aquele filme que está lá rodando lá pelo setor. Agora, quando é digital, você vai olhar no monitor, você vai ter que botar uma senha, vai ter que ser o login, vai dizer quem assistiu. Então, às vezes, você como tecnólogo pode ver a imagem, mas não pode ver o laudo que o médico deu, por exemplo, certo? Um outro médico lá pode ver o laudo, mas talvez não ver a imagem, enfim, então tem toda essa segurança, tá? Então, você tem o chamado processamento ou pós-processamento para melhorar a imagem. Dentro ali do armazenamento e recuperação, você pode distribuir, transmitir pela internet, né, o que mais se faz hoje, tudo é pela internet. Reconstrução, reformatação da imagem. Então, digamos que a imagem foi feita
de pé, eu quero ela deitada, né? Longitudinal, o retrato, paisagem, enfim. Eu posso pesquisar nessa imagem, não só pesquisar pelo nome do paciente, as tags, né? Os índices que eu coloco lá, o aparelho que foi feito, o hospital, o médico pediu. Como eu posso hoje em dia, já até às vezes com a ajuda da inteligência artificial, fazer a pesquisa no sentido de achar um tumor, mandar o computador procurar um tumor. Ele vai procurar, vai dizer, eu acho, com 70% de chance que é aqui, e o médico vai lá e vai confirmar. Ah, então, isso é muito possível. Grande faixa dinâmica. Então, quando a gente falou lá que o filme ia de 0,2, né, que é aquele azulzinho claro ali, deveria ser zero, né? Ou seja, passar toda a luz totalmente transparente. Mas não, ele é 0,2 porque tem aquele azul ali para, né, não vinha luz branca direto no olho do médico no negatoscópio. Até um 3,5, que seria o mais escuro, no sistema digital você pode ter esse 3,5, você pode ir para 10, para 20, para 100, para 1000, enfim. A gente vai ver que é questão só da capacidade lá binária de codificar os tons de cinza. Então, eu posso ter 200 tons de cinza, 500, 1000, 2000, 5000 tons de cinza, o que eu quiser, o que o computador deixar, enfim. Né? Se usa 4096, mas poderia ter. Então, isso é a chamada faixa dinâmica. Eu tenho 4000 possibilidades de tons de cinza para montar essa imagem. Não que eu tenha lá 3,5 possibilidades no digital, não é isso, porque as medidas são um pouquinho diferentes, mas equivalentemente é isso. Tá? Quando eu chego no 3,5, que seria, sei lá, 35 possibilidades, digamos, né? Se eu considerar só uma casa decimal, ou 350, se eu considerar 3,50 ou 4,00 de densidade, que o meu olho humano poderia mais ou menos no máximo perceber, 400 tons de cinza diferentes, no digital eu posso ir tranquilamente a 4.000. Então, tem essa faixa dinâmica muito melhor. Tá? A gestão, visualização, análise controlada, que é a questão de segurança, economia. Claro que muita gente vai dizer, ah, professor, mas o equipamento é mais caro, não sei o que é mais caro, tudo é mais caro. Sim, no primeiro momento tudo é mais caro, mas depois você vai ganhar em tempo, você vai ganhar em qualidade, você vai ganhar em rapidez de diagnóstico, não vai ter químico, né? Químico, mas químico é caro? Não, químico não é tão caro assim, né? Mas é sujeira, é troca, é processador, então é um monte de coisa que no final, se você computar o tempo, a qualidade, a repetição, que você não vai ter um monte de outras coisas, depende, você não vai pagar o médico para o médico ficar lá no setor para dar o laudo, ele vai estar em casa, vai estar na clínica, vai estar em outro lugar, etc, etc. Então isso vai baratear o teu custo, então acaba que no final das contas você tem uma economia muito grande com o sistema digital. E aí, por exemplo, a radiografia sem filme, né? Vocês vão notar que eu gosto muito de falar, né? Embora que a gente tá viciado em radiologia digital, mas eu procuro falar radiografia sem filme, porque a palavra digital tem uma outra conotação e às vezes atrapalha um pouco. Então, eu prefiro usar sem filme no sentido geral, que eu não tenho filme. Tem vários métodos, uns pode ser digital, outros não, mas é sem filme. Então, por exemplo, eu posso ter essa imagem aqui, né? Caso tá da esquerda para a direita. Então, eu tenho essa imagem. No digital, eu posso ter uma melhoria. Então, no filme, eu poderia ter essa imagem aqui. Tá? Essa imagem obtida, de repente, no filme sairia assim, com KV, com MA que eu usei, etc. Sairia assim. Uma imagem relativamente boa e tal. Né? Dá para ver bastante coisa. Se for fratura, no caso aqui é nítido, né? A perda óssea, aqui amputação, etc. Tá? Aqui aparece um risquinho. Consegue ver aqui. Então, acho que quando passou a serra, pegou aqui. Aqui também, mas acho que não pegou osso, né? Aqui, será que pegou osso? Não pegou osso? Aqui também acho que passou a serra aqui. Aí a gente consegue manipular, como a gente diz, faixa dinâmica e coisa, eu consigo ver. Não, a princípio. Não, só porque é esse osso aqui, né? Seria aqui. Aí aqui não manipulou muito bem, mas eu posso manipular para ver esse osso aqui, se realmente raspou, trincou alguma coisa aqui. Tá? No geral, aqui eu acho que não vejo mais nada. E aqui eu poderia ver tecido mole e tal, aí fica nítido também que a princípio parece que cortou aqui, houve uma perda e amputação. Aqui também dá para ver, ó, que parece que houve um problema aqui. O tecido mole aqui está aparecendo. E talvez aqui, porque também não foi manipulado adequadamente, talvez tenha até
cortado aqui, enfim, o trincado o osso, né? Mas até agora voltando, talvez aqui tem alguma coisa, né? E aqui, aí ver melhor aqui, dar uma melhorada nessa imagem. Então, isso aqui tudo, passar dessa imagem para essa, ou para essa imagem aqui, ou uma intermediária, é possível com sistema digital. Então, essa é a grande vantagem. Aí só uma curiosidade, né? Que a primeira imagem digital foi feita lá nos Estados Unidos, no chamado NBS, que hoje é o NIST. O NIST, mal comparando, é como se fosse uma espécie de um Inmetro, sei lá, misturado com uma BNT, porque eles dão normas técnicas também, eles têm padrões, enfim. É um órgão americano assim muito misto, muito eclético, tá? Seria o Instituto Nacional de Padrões, Standard, de padrões na tecnologia, né? De tecnologia. Muito bem. Então, só uma curiosidade, a memória dessa máquina, né, os bits e bytes lá digitalizados da imagem, né, imagem pela lente e tal, era memorizado nessa fita cassete, que eu acho que, não sei se alguém conhece, né, eu sou do tempo, eu gravava as músicas de rádio, de disco em fita cassete, para depois poder ouvir no carro, no toca-disco, no toca-fita, que era um toca-fita portátil, porque senão os ladrão, ó, levavam, te arrebentava o carro para levar toca-fita, então a gente fazia uma gaveta lá, então ia pra balada, ia jantar, ia no cinema, sacava, ia com aqueles 2 quilinhos peso morto lá, levava junto, porque senão os ladrão levavam, tá? Então se usava as chamadas fitas cassetes, né? São fitas que têm material magnético e você magnetiza ali para fazer o 0 e 1, tá? Então, magnetiza norte, magnetiza sul, mais ou menos assim fica o 0 e 1. Só para ter uma ideia de como evoluiu que vocês não pegaram, tá? Vocês estão felizes que pegaram tudo a era do celular. Bom, uma coisa muito importante, tá? Por isso que a gente tem essa aula aqui, antes de ficar falando em CR, TR e tal, alta tecnologia, é entender bem o que é essa imagem digital quando você for manipular, quando você for trabalhar com ela, tá? Então, primeiro, a imagem digital é uma imagem bidimensional finita, que é a diferença do analógico. Então, no analógico, a gente tem o contínuo. Eu posso pegar 1 minuto, eu posso dividir 1 minuto em várias partes? Posso, eu tenho meio minuto, 0,1 minuto, 0,2 minutos, que no caso é o segundo. Então, tenho 60 segundos, 30 segundos, 10 segundos, tá? Eu posso pegar 1 segundo e dividir? Posso. Ter 1 milissegundo, dividir em 1000 partes. 1 mili, 2 mili, 10 mili. Eu posso pegar 1 mili e dividir em 1000 partes? Posso, vou ter microsegundo. Enfim, posso pegar 1 centímetro e dividir 1 milímetro. Posso pegar 1 milímetro e dividir em 1000, 1 micrometro, 1 nanômetro. Enfim, qualquer coisa pode ser enfim, dividido, qualquer coisa é contínua, eu nunca tenho um pulo, eu sempre posso ter um número menor. Então, a mesma coisa, eu posso pegar um pedaço de papel e cortar ao meio, pegar outra, cortar, vou cortar até, sei lá, até eu chegar ao átomo, mas é contínuo, tá? No digital, não. No digital, o que que eu tenho? No digital, eu tenho uma coisa finita. A memória do computador é finita. A memória do celular é finita, né? Um pouquinho a gente tem que trocar o celular porque eu já bati 32 gigabytes de foto, de vídeo, um monte de porcaria que a gente recebe do WhatsApp, dos grupos lá, entupiu a memória, o celular até trava porque não tem mais memória para ele funcionar, certo? Então, tudo é finito. Então, isso é importante a gente entender. É finito. Com isso, por exemplo, o Smile aqui, nesse símbolo aqui do Smile, o que que acontece? Ele é representado no computador, nesse caso aqui, não lembro, acho que são 24 linhas por 24 colunas. Como é linha por coluna, é uma matriz, tá? Então, essa matriz tem 24 por 24, né? Tem que fazer as contas, 600 linhas quase, né? Se fosse 25, dá 625. Muito bem. Então, cada célula dessa, pensando numa matriz, cada quadradinho eu posso ter uma única cor. Então,
Esse quadradinho pode ter uma única cor, uma única informação, porque é como se fosse uma célula de uma tabela, tá? E naquela tabela você só pode botar um número. Tirando que o Excel aceita texto, e no texto você pode botar quantas letras você quiser, né? Mas pensando em números, você só pode botar um número. Tá? E aí, como isso é uma matriz, como eu estou trabalhando com imagem, a gente não, né? Os americanos deram o nome de pixel, né? Que significa picture, de foto, element, elemento de foto, ou ponto de foto, pedaço de foto, o menor elemento da foto. Então, a gente chama cada quadradinho desse, cada ponto que fica aceso, no celular, no monitor, onde for, de pixel. Então, no caso da radiografia, a gente usa, geralmente, os números são usados entre 0 e 256, por exemplo, ou entre 0 e 4096. Poderia ser 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, poderia ser qualquer número, não tem problema nenhum. Aí, de acordo com esse número, isso aqui é 2 na 8. Esse aqui é 2 na 12. Então, esse 8 aqui significa que eu tenho 8 bits, tá? Ou 12 bits. Então, isso me permite que eu possa ter 256 tons de cinza representados ou até 4.096 tons de cinza. Hoje em dia se usa, embora que o padrão seja 4.000 valores, hoje em dia os computadores, como tem capacidade de memória, tudo esse trabalho com 2 na 16 bits, que dá 65.535 valores de cinza diferentes. Então, é aquilo que eu falei de faixa dinâmica, tá? Diferentes para mostrar essa imagem. Embora que o padrão seja o suficiente só 4.096. Então, veja, esses tons de cinza me permitem ter uma resolução espacial e um contraste adequado. Como é que é feito isso? Então, primeiro, o truque aqui de só um quadradinho eu posso acender com uma cor. Então, se a cor, no caso aqui é um cinza, ela é feita no monitor de TV, já vou mostrar depois algumas características aqui de televisão. Ele tem, então, uma quantidade vermelho, que vai acender, que vai brilhar, uma quantidade verde, uma quantidade azul. No caso que é cinza, as três cores são iguais. Aqui parece um preto, mas é meio que um verde escuro. Então eu tenho pouco azul, um verde e um vermelho quase igual. O amarelo é basicamente vermelho e verde e zero de azul. Então, essa é a informação que o computador tem memorizados. Olha, esse pixel amarelo aqui, ele é a luz, ou a iluminação, ou a cor misturada de vermelho, verde e azul. Isso tudo acho que vocês já mais ou menos já ouviram falar, RGB, assim por diante. Tá? Então, o importante aqui é justamente isso. Então, o que é o finito aqui? O finito aqui é, eu peguei essa imagem que parece bonitinha, redondinha, lindinha aqui, pequenininha, porque o meu olho, ele junta tudo, arredonda e tal, porque a gente está acostumado, mas na realidade são pontos quadrados acesos. E para dar noção do arredondado, para não ficar quadriculado, o que, que ele faz? Ele pinta aqui de cinza, né, para fazer tudo preto, certo? E aí ficar parecendo quadriculado, ele dá um pouco de cinza aqui, para quê? Porque o nosso olho, quando vê pequenininho, ele vê o preto com o cinza aqui emendando, ele acha, então eu acho que é preto também, arredondado. O olho também, o olho parece bonitinho, parece até meio piscando aqui, não dá para ver direito aqui, mas aqui o olho parece estar meio fechado, está diferente, porque o nosso olho humano vai tentar compor a imagem meio que para nos enganar mesmo, né? Para achar assim, não, deve ser redondo, né? Porque o rosto é redondo, eu imagino uma imagem redonda, mesmo que ela não seja, ela seja meio quadriculada. Aqui é mais só para reforçar a questão de que tudo é finito, tá? Então, tu tem um espaço finito, vai falar de novo agora no próximo slide, e você tem tons de cinza ou cores finitas. Tá? Pode até ter 16 milhões de cores, mas são 16 milhões de cores, não são 16,1, 2, são 16. São 17 nem 18. Se você quiser 18, você tem que ir para o espaço de 32 milhões de cores. Você tem 32 milhões de cores diferentes, mas caba nos 32. Não tem 33, 34. Para ter 33 tem que fazer um outro espaço. Então tudo é limitado. Então a primeira coisa importante para a gente entender, tá, é a resolução da imagem. Então o que é resolução?
Basicamente é o seguinte, quantos pixels eu tenho, então lá, por exemplo, eu tinha 24 por 24 naquela Smiles, e dividido pela área, né? Ou 24 pelo comprimento e 24 pela altura, enfim, os dois pela área, tanto faz. Então, o que que acontece? Então, veja, qual é a resolução dessa imagem aqui? Eu peguei um outro Smile. Então, se eu tiver que representar esse Smile aqui, poderia ser um desenho pintado no papel, alguma coisa. Se eu quiser desenhar esses Smiles aqui, usando um pixel, só tem um pixel, só tem um detector, eu vou pegar possivelmente a média de cor ou a luminosidade que ele me dá. E sei lá, deu essa cor aqui, a média dela. Se eu usar 2 por 2, né? Eu vou dividir aqui, pegar mais ou menos um quarto aqui de cima. Olha, a média aqui entre, sei lá, esse verde, o preto, o amarelo, isso aqui dá esse verde mais escuro. Se eu fizer 5 por 5, a coisa já melhora. Então, o que acontece? Ó, esse quadradinho equivale a eu ter dividido Smiles em 5. Então, vejo, isso é que é a resolução desse ponto de vista de tamanho. Então, cada pixel, então, um pixel aqui, na realidade, representa 20 do original, né? Porque isso aqui é uma imagem de 100 por 100, sei lá, podia ser 100 centímetros, 100 milímetros, 100 milímetros, que é 100 milímetros. Então, eu fiz com 5 pixels, significa que cada pixel equivale a 20 milímetros. Então, tem que pegar uma área, uma largura de 20 milímetros e transformar numa cor só. Por acaso aqui pegou mal e mal um preto. Já que, por exemplo, embaixo, essa daqui também, coincidentemente, quando eu dividi na minha grade 5 por 5, eu peguei bem uma área amarela aqui. Perfeito. Tá? Quando eu já peguei aqui embaixo, esse quadradinho, já peguei aqui, já tem amarelo, tem preto, tem um pouquinho de vermelho, mas eu tenho que usar uma cor só, uma informação. Que informação eu pegar? Então ele pode pegar a média, digamos, a média disso daqui, do amarelo com preto, tudo isso misturado desse tom. Quando eu vou no 10 por 10, então veja, olha só aqui os quadradinhos, pô, peguei o olho bem direitinho aqui. Então veja, se eu tenho 100 pixels, 10 por 10 dá 100, para representar uma imagem de 100 milímetros por 100 milímetros, no caso aqui seria 100 pixels por 100, eu tenho cada pixel representando 10 milímetros. Uma questão bem prática, tá? Se eu pegar minha câmera, que tem, sei lá, hoje em dia nem sei mais, 8 megapixels, 10 megapixels, 30 megapixels, e bater uma foto lá do morro, que está lá a quilômetros de distância, lá da Lua, tá lá, né? Daí bota anos-luz de distância, certo? O que que eu vou fazer? Bom, a Lua todo mundo sabe, a Lua tem, sei lá, milhares de quilômetros de diâmetro. Esses milhares de quilômetros de diâmetro, eu estou colocando na minha imagem que tem 1.000 pixels de largura, 2.000, 5.000 pixels de largura. Então, isso significa o quê? Que cada um pixel está representando 1.000 quilômetros da Lua. 10.000 quilômetros da Lua, a luz daqueles 10.000 quilômetros vai aparecer num pixel. Se eu bater do morro, tem as árvores e coisas, num primeiro momento eu vou olhar assim, tô vendo árvore aqui, a copa, o desenho da árvore. Eu vou tentar pegar a folha da árvore, não dá. Por quê? Porque quando eu fiz a imagem, eu tinha aquela visual de 1 quilômetro, de 5 quilômetros que eu tinha de campo visual, que eu estou vendo um morro que tem 5 quilômetros de largura, e estou colocando isso dentro do meu celular, dentro da minha fotografia, eu estou dividindo aqueles 5 quilômetros, 5.000 metros, em, sei lá, 5.000 pixels, pronto. Então, 5.000 metros, 5.000 pixels. Cada pixel equivale a 1 metro. Então, eu vou ter a informação de 1 metro, 1 metro quadrado várias folhas, galhos daquela árvore, vão ser transformados numa cor só, numa informação. Tá? Então, essa é a resolução. Então, o que, que eu consigo ver? Se eu tenho 10 megapixels, eu vou conseguir ver coisas de 1 metro. Então, se tiver algo que tiver 2 metros, vai acender 2 pixels, talvez eu veja uma linhazinha lá pequenininha, 2 pixels acesos de uma cor. Se eu tenho, sei lá, 50 megapixels, não vai ser 1 metro, talvez seja meio metro, 10 centímetros. Então,
coisas de 10 centímetros vão aparecer num pixel. Se tiver 20 centímetros, vão ser 2 pixels, 3 pixels, 30. Talvez isso se chame atenção, né? Então, se aqui eu não consigo, talvez, ver os olhos, quando eu passo 20 para 20, eu já consigo ter uma ideia de que esse olho está de pé e esse olho está deitado. Né? Depois é que eu vou perceber que ele está piscando. Ok? Então, isso é muito importante a gente ter essa noção de resolução. Então, o que, que eu vou conseguir ver na minha imagem digital, na minha radiografia? Eu estou trabalhando com 30 centímetros, por exemplo, 40 centímetros, abdômen do tórax, 25 do crânio, e vou usar depois lá um detector digital de 1000 pixels de largura, 1000 por 1000, 1 megapixel. Então, eu vou pegar 35 centímetros, 350 milímetros, dividir por 1000, ou seja, cada pixel representa 0,35 milímetros. Essa é a minha resolução da imagem. Tá? É isso que eu vou ter. O detector é igual, o detector continua tendo, né, o mesmo tamanho, os mesmos 1000 pixels. Aí eu vou fazer um obeso que tem 50, 60, 70 centímetros de largura, e se eu conseguir fazer que toda a largura dele caiba no mesmo detector, né, fazer aí questão de distância, lá, qual é o truque que eu vou fazer, o que vai acontecer é que os 70 centímetros vão caber nos 35, nos 1000 pixels, etc. Isso vai dar, então, que cada pixel representa 0,7 milímetros, 0,8 milímetros, 1 milímetro, assim por diante. Então, é isso que a gente tem que entender. Qual é a menor coisa que eu consigo enxergar numa radiografia? Tá? Depende do detector. Mas como os detectores são padrões, distância padrão, tudo é padrão, fica nessa ordem de, com certeza, menos que milímetro, mas na ordem de 0,2, 0,3 milímetros. Tá? Cada pontinho que vai se acender na imagem, ou se você imprimir alguma coisa, vai ser um pontinho que equivale a em torno de 0,2, 0,3 milímetros por aí. Ok? Aqui da mesma sorte, aqui só mostrando aqui uma outra situação, por exemplo, um R aqui, né? Importante também é o seguinte, ó, se eu peguei uma imagem assim, ou um pedaço da minha imagem, daquela minha fotografia lá do morro que está lá à distância, de um edifício que está lá também a quilômetros de distância, tem um letreiro no edifício, e aquele letreiro foi amostrado, que a gente diz, foi representado em 25 pixels, por exemplo, 5 por 5, o meu letreiro é isso daqui. Eu não tenho como transformar o meu letreiro nisso daqui, tá? Só em filme de ficção científica, de polícia, de espionagem, que o cara pega uma imagem que está assim, ou seja, essas 25 informações que ele tem, que o computador pegou, que o computador memorizou, essas 20, e ele diz assim, não, agora eu tenho 100% a 10 mil. Não, agora as 25 informações eu transformo em 10 mil e sei exatamente a curvinha que tem aqui, o rabinho que tem aqui, o pezinho que tem aqui no R. Isso não existe, tá? Isso é impossível de ser feito. Tá? Não tem como. Então, tudo aquela coisa que o cara... Uma vez eu vi o cara, tinha uma foto que mal mostrava a cabeça da pessoa ali, pequenininha, dois conversando. Aí ele foi, deu um zoom, aí ele viu... o que que ele viu? Ele viu o óculos da pessoa, né? Mal dava para ver o óculos, se a pessoa está de óculos ou não, porque a imagem era pequena. Ele deu um zoom, viu que mostrou o rosto da pessoa, a outra pessoa ele não conseguia ver, ainda disse assim, não, agora eu vou dar um zoom no óculos, que eu vejo o reflexo do rosto da pessoa no óculos daquele lá e vou saber quem é. Tá? Só em ficção científica, tá? Em filme de espionagem, porque não tem como, porque você tem 20. Se fosse aqui, se o letreiro todo fosse 1, como é que 1 eu vou transformar em 10 mil novas informações? Isso não existe, tá? Então isso é importante quando a gente estiver manipulando a imagem radiográfica, dizer, se a informação está ali, ela está ali, eu consigo ver. Se ela não está ali, não tem como aparecer, como eu fabricar essa informação. Então tá aqui a questão dos 1000 pixels, por exemplo, vezes 1000, que dá 1 milhão, 1 megapixel, né? De resolução. Não quer dizer também qualidade da imagem, porque tem a ver com a resolução que eu falei. Então, tá, eu tenho 1 milhão de pixels. 1 milhão de pixels para fazer aqui o meu rosto, só o meu rosto, uma foto 3x4, tudo bem, você vai ver meus fios de cabelo, sobrancelha, o aro do meu
meu óculos, tiver uma coisa escrita aqui, de repente tiver um pouquinho de lá, de repente vai ler e tal. Agora, se você tiver 1 milhão de pixels e quiser bater uma foto de uma paisagem que está à distância, então, no meu rosto, cada pixel vai valer 1 milímetro ou menos. Na distância, cada pixel vai valer 1 metro, 1 quilômetro, o que for. Então, não é só isso que dá qualidade, tá? E no caso de impressão, se você for imprimir ou até mesmo ver isso num monitor, tem a ver com DPI. Porque se você pinta esses pixels muito separadamente, né, ou no caso muito grande, como eu mostrei nas imagens anteriores, o teu olho não junta, aí tu vai ver tudo quadriculado. Tá? Agora, quem está vendo pelo celular, ou mesmo pelo monitor do computador agora a aula, o que que está vendo? Está vendo tudo bonitinho e tal. Por quê? Porque está tudo comprimido, está tudo muito próximo. Tá? Quando eu mostrar as outras imagens também que eu dou um zoom, se eu ver se você fosse ver aquele zoom, ou seja, os pixels muito separados ou muito grandes, você perderia essa qualidade visual para você, não é das informações, você não veria muito bem. E como o diagnóstico ainda é dado pelo ser humano, né, pelo médico que vai olhar com seus olhos, então tem que estar os pixels muito próximos, que a gente chama de quantidade de pixel por polegada. Que muitas vezes as TVs maiores, toda TV tem, hoje em dia, por exemplo, Full HD, né, que é Full HD 2 MB, 1920 por 1080. Então, toda a TV é Full HD. Mas como é que uma tem 2 megapixels assim e outra 2 megapixels assim, né? Uma é 30 centímetros, outra é 1 metro, outra é 1,5 metro, não sei quantas polegadas. É o pixel que é maior, só isso. Ele continua tendo os mesmos 2 milhões de pontos para serem iluminados. Tá? Só que daí o que acontece, você tem que sentar mais longe. Por isso que dizem que TV pequena para ver de perto e TV grande tem que ser de longe, porque se você ver de perto, você vai ver os pontinhos acesos. Que é esse caso aqui. Eu tenho aqui uma imagem que eu fiz com o meu celular de uma televisão. Esse aqui foi uma televisão, tá, que eu tinha em casa. Então, assim, vocês, talvez quem esteja no celular tá meio pequenininho e não vai notar, mas quem tá, de repente, no monitor tá vendo o rosto, a princípio, de uma mulher. Parece ser o cabelo dela aqui, né? Não sei se é orelha, cabelo, eu sei porque é cabelo, né? Tá com enfim, uma blusa aqui, rosa, alguns pontos e tal. Aí o que acontece? Eu dou um zoom, né? Vocês vão notar aqui já os risquinhos dos pixels, né? No caso, a construção física no televisor, certo? Ainda a princípio dá para ver a pessoa aqui, enfim, o contorno, tal, dá para entender o que que é. E aí eu faço um zoom. Aqui, digamos, é o tamanho 1. Aí aqui eu acho que eu aumentei, se eu não me engano, foi 3 vezes. E aqui eu aumentei mais umas 3 ou 4 vezes, alguma coisa assim. Então, vejo, se eu olhar bem de perto, ou se o pixel for tão grande que para cada 1 polegada, né, digamos aqui, 1 polegada eu tenho 10 pixels, não 200 nem 300, ou seja, o pixel é grande, eu vou ver essa imagem. Claro que todo mundo vai dizer, ah, não, professor, eu sei que aqui é o cabelo. Claro que sabe que aqui é o cabelo, porque já viu o cabelo aqui. Aí a memória aqui, já, né, o cérebro já ajuda. Mas se eu mostrasse talvez essa foto em primeiro lugar, talvez vocês não soubessem exatamente o que é isso aqui, né? Será que realmente é um olho? O olho está aberto, o olho está fechado? Será que a pessoa está com a cabeça virada para a direita, para a esquerda? Cadê o nariz dela? Eu não consigo ver nariz, mal consigo ver se isso aqui é a boca ou não. Enfim, talvez aqui no pequenininho dê, porque o nosso olho junta tudo. Tá? E aqui também eu trouxe a imagem para mostrar, né? Então, cada pixel aqui é 3 cores, tá? Então, esse aqui é um quadradinho que tem, então, uma cor verde, uma cor azul e uma cor vermelha. Elas são ao comprido as cores para que as três lado a lado fechem um quadrado. Então, isso aqui é um pixel de um tipo, de uma tecnologia de acender as três luzes e misturar RGB para fazer o tom de cor que você quer. Tá? Então, veja a questão da qualidade da imagem. Não é só o número de pixels, não é também só o que cada pixel representa, então aqui dá para imaginar que cada quadradinho desse equivale a um pedacinho do olho, sei lá, 1 milímetro, 2 milímetros, etc. Mas também como ela é apresentada para você, como o médico vai ver. Se o médico for ver isso aqui, ele vai dizer, não consigo laudar nada. Se ele for ver isso aqui, ou seja, os mesmos 720 pixels aqui em 1 centímetro, os mesmos aqui em
em 3 centímetros, sei lá, né? Uma coisa assim, aqui em 10, 15 centímetros. Tá? Então, vocês veem como isso também influencia na qualidade, na visualização. Aqui um outro tipo, aqui um monitor de computador, tá? O outro era uma televisão, esse é o monitor. O que que é esse NT aqui? Esse NT é esse NT aqui que eu tirei. Tá aqui. Tá? Também bati uma foto com o celular para dar um zoom bem grande e poder desenhar aqui para vocês. Então vejo que aqui o pixel aqui, digamos, a maneira como ele é gerado a cor já é diferente, tá? Também foi multiplicado 3 vezes, depois mais 5 vezes, eu acho. Então vejam aqui como que é construído. Aqui já como é um monitor de computador, eu acho que é padrão LED, e uma tecnologia mais moderna, a TV eu acho que era um pouco mais antiga, então dá para ver como é que ele acende, né? Embora pareça que aqui é triangular, né? Ah, não, professor, ele está acendendo duas cores no mesmo pixel. Não, um pixel é isso aqui, tá? E aqui na verdade tem uma cor diferente. Aqui tem um pixel, aqui tem outro. E aí quando eu faço assim, você vê, ah, não, realmente isso aqui não é um triângulo preto. Isso aqui é um azul escuro, uma coisa diferente do preto dos outros pixels, tá? Então não tem, aqui também vai dizer, ah, não, professor, isso aqui na verdade é na diagonal. Não, isso aqui é um tom de cinza ou amarelo, aqui é outro. É que o teu olho vai achar que isso aqui então é uma diagonal que você dividiu o pixel em duas partes e acendeu duas cores. Não, não acendeu em duas cores, tá? Então isso aí é pegadinha do pixel do computador, mas que o nosso olho aí vê e acha que realmente eu tenho uma diagonal aqui. Bom, então a questão aqui é se eu fizer uma ampliação da imagem, tá? Vamos imaginar eu ampliar duas vezes. Também é importante porque vocês vão manipular muito a imagem radiográfica, vão ampliar, vão reduzir, vão dar zoom, etc. Então, se eu quiser, digamos, duplicar, ou seja, eu pegar aqui, isso aqui é 8 por 8, tá? 8 por 8 pixels, tem esse desenho. Então, o que que acontece? Ora, se eu transformar isso em 16 por 16, então, um quadradinho aqui vai virar 4 quadradinhos. 2 nesse sentido e 2 nesse. A mesma coisa aqui no canto. Tem 4, tem um quadradinho, vai virar 4 quadradinhos. Então, se eu multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, beleza. Fica tranquilo, fica fácil essa conversão. Então, fazer um zoom, uma ampliação por números inteiros, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, perfeito, não tem problema, porque na verdade que eu vou fazer isso. Daí fica o que o pessoal chama de pixelar, né? Ou seja, aquilo que era. Você achava que era pequenininho, redondinho, quando você dá um zoom, ele é uma escadinha, né? Que o pessoal chama de pixelar, virar os quadradinhos que você está vendo. Ok, o problema é o seguinte, mas professor, eu pego no meu celular, eu aumento uma vez e meia, 2,7 vezes, como é que isso funciona? Então vamos lá, vamos começar primeiro pela redução. Então o que que acontece? Bom, se eu amplio duas vezes, um ponto vira 4, porque eu aumento 2 na largura, 2 no comprimento. Um ponto vira 9, 3 na largura, 3 no comprimento. Ok. Então, se eu vou reduzir, eu vou ter que juntar 4 pontos aqui, vai transformar em 1. Aí, esses 4 pontos, o que que eu faço? Bom, transformar, sei lá, em laranja, pode ser. E esses 4 também em laranja, porque é a mistura de amarelo com vermelho. Aí eu tenho aqui, de novo, 4 pontos aqui. Pego o vermelho. Não, mas esse vermelho é o principal. Então, eu vou pegar esses 4 do vermelho, 4 do azul. E esse aqui desaparece. Então, vejam que o que acontece quando eu reduzo a imagem. A tendência é perder informação. Sumir a informação. Tá? Por isso que na radiologia digital, a regra é você pode diminuir a imagem para sua visualização. Eu estou pegando um monitor grande, estou botando pequeno, ou enfim, eu estou usando no celular só para dar uma olhada, eu posso reduzir. Mas eu não posso alterar essa imagem original. É só, o computador só altera para visualização. A imagem original, do tamanho, como for, tudo é preservado, não pode ser alterado. Então,
para tentar manter mais ou menos esse desenho diminuído, sei lá, eu comi o branco aqui, juntei os dois, juntei aqui com o amarelo, tá? Aqui eu achei que, sei lá, entre azul e verde vale o azul, e assim foi. Aqui, de repente, vou salvar um amarelo aqui, esse amarelo tá próximo da borda, então eu vou botar ele na borda, em vez de botar aqui, sei lá, e assim por diante. Veja que é uma encrenca, tá? É bem encrenca. Bom, isso é tão problemático que se eu multiplicar por 2 e vou tentar voltar ao tamanho original, então, primeiro eu posso imaginar, eu tenho isso daqui. Tá? Então, o que você tem muitas vezes no celular é isso. Você vê uma parte da. Você vê toda a imagem, você quer ver uma parte da imagem, você dá um zoom. Tá? Ou a imagem foi reduzida, a imagem é grande, você pega os 50 megapixels lá da sua foto, 30 megapixels. Só que o que acontece? A sua tela do celular normalmente é Full HD hoje em dia, 2 megapixels. Ou um pouco mais, agora tem um celular que tem quebrado, não é nem 4K, seria 8 mega. É 2 mega, 3 mega, 4 mega, tem uns valores quebrados aí. Então você pegou aquela, veja bem, você bate uma foto 30 megapixels, mas você não vê no celular 30 megapixels. Você só vê 2, 3 megapixels, ou seja, ela foi encolhida. Mas se eu der um zoom, eu consigo ver aquela parte, porque eu tenho 2 megapixels e eu vou ver um pedaço da imagem e esse pedaço tem 2 megapixels. Então, se o pedaço tem 2, eu jogo os 2 no celular e perco o resto. Não tem problema. Aí eu não estou efetivamente alterando a imagem, tá? Só estou vendo um local. Então, se eu pegar essa imagem pequena e der um zoom, se ela foi, digamos, alterada, o que vai dar o zoom? O zoom vai ser esse vermelho quadrado, virou 4 aqui, que eu multipliquei por 2. O amarelo que está aqui, virou 4. O vermelho e azul que estavam juntos aqui, continuam juntos, viraram 4. Essa imagem é igual a essa daqui? Não, né? Esse espaçamento aqui também, né? Que era 1, eu deixei 1, se eu duplicar, vai virar 2. Então, não é a mesma imagem, certo? Daí porque não se deve manipular as imagens, diminuir, aumentar, etc., porque você está alterando a imagem. Você pode manipular para visualização, mas o original está lá. Então isso é entender. Então, por exemplo, eu vou mandar para um amigo meu 30 mega, o WhatsApp não deixa, vou baixar para 4 mega, sei lá, a imagem, 2 mega, sei lá. Aí sim, você reduz ela oficialmente, ela passa a ter menos pixels, né? Então, ou seja, cada 4 pixels vale 1, cada 5 vale 1, sei lá, manda para o seu amigo. Aí seu amigo recebe, se ele quiser dar um zoom, ele vai ter uma imagem que vai estar comprometida, que vai ter perda de detalhes. Quando ele aumentar aqui, você tu tá vendo lá o botãozinho da camisa que tá quebrado, não sei o quê, para dar um zoom aí para tu ver. Eu disse, não, eu não vejo. Por quê? Porque o botãozinho da camisa quebrado foi perdido quando você fez a redução da imagem. Certo? Isso é importante a gente entender. Então, por exemplo, se eu fizesse um aumento de 1,5 vezes, como é que eu faço 1,5 vezes? Como é que eu transformo um pixel, né, em 1,5 pixels? Claro, a imagem do A é 6 por 8. É fácil fazer a conta, é 9 por 12. Perfeito. Tranquilo. Tá? A imagem como toda eu consigo. Agora, eu tenho um pixel só aqui, na perninha do A é um pixel. Se eu transformar em duas, como eu fiz aqui, eu dupliquei, eu não aumentei 1,5 vezes. Se eu fizesse tudo duplo, né? Se eu fizesse tudo duplo aqui, essa linha eu duplico, ou faço, ou não duplico. Como é que fica? Então vejo que é complicado. Então, olha que tem problema aí nessa questão de fazer ampliação. E se faz muito, tá? Em radiografia, em tomografia, principalmente, ressonância, é muito comum. Você dá o zoom, você diminuir às vezes para caber, não, na imagem que não está muito. Tem umas bordas que não interessa, aí você dá um zoom, ou tá demais, você diminui, então zoom de 0,9, né? Ou seja, reduziu 10%, 1,1, 1,2, 1,21, né? Mas lá em tomografia que a gente vai ver. Mas então vejam como é difícil. Mas vocês vão dizer, mas professor, eu já peguei muito software e o próprio celular, eu dou o zoom e parece que o A continua um A bonitinho lá, belezinha,
mais grossinho, mas não tem esses defeitos que o senhor está falando. Botou uma dúvida na cabeça, como é que realmente eu faço um zoom de 1,5? Bom, aí hoje em dia, claro, se eu pensar simplesmente assim, que isso daqui são azulejos, ou pequenininhos, que são os ladrilhos, são aqueles azulejinhos pequenininhos, acho que de 2 centímetros, que eu tenho 6 azulejos e vou passar para 9 azulejos, 8 para 12 e tal, aí eu tenho que escolher a cor, só pode ser uma cor por azulejo, por ladrilho, aí eu fico naquela, como é que eu... Não tem como, né? Porque 1 para 1,5 não tem, né? Não tem como fazer isso. Agora, o computador, ele tem, o que que ele faz? Ele vai pegar e vai dizer assim, não, para te dar a noção, ou a impressão, ou te enganar de que essa perninha do A é um pouquinho mais larga, 50% maior, eu vou pintar isso aqui, sei lá, de um rosa claro, alguma coisa, que daí quando isso aqui for bem pequenininho, vai dar a impressão que esse A tá com a perninha mais gorda. Ah, se é 1,8, então, em vez de botar um rosa, vou botar um quase da mesma cor, para dar essa falsa impressão de que aquele vermelho está se esparramando para aquela outra coluna ali. Então, esses são os truques que são feitos. Tá? Se a gente lembrar quando eu mostrei o smile, né, o sorrisinho amarelo lá, vocês viram. A gente olha o pequenininho, puxa, é a circunferência perfeita pretinha. A gente vai ver, tem preto, tem cinza escuro, tem cinza claro. Então, isso é um truquezinho que é feito pelo computador, pelo software, para parecer que tem uma circunferência preta da mesma cor e assim por diante. Então, isso também para a gente ficar esperto, para a gente entender que o computador manipula as imagens no sentido de que ele altera as informações. Então, quando você dá um zoom, quando você reduz, quando faz certas mexidas, você está alterando a imagem, né? A imagem, o exame original. Por isso, de novo, é proibido na radiologia médica você manipular as imagens nesse sentido. A imagem sempre fica o original do que veio o exame. Se veio ruim, veio ruim. Azar, faz de novo, se for o caso. Aí, para exibir, você faz o que a gente chama de pós-processamento, você manipula e a imagem fica boa. Se você perguntar para o computador qual é a imagem original, ele vai te mostrar aquele lixo, de repente, que veio. Daí você, pô, isso aqui eu não gostei. Posso manipular? Pode. Manipula, mas ele sempre vai guardar a imagem, mesmo sendo ruim. Então, aquilo que eu falei, você tem uma imagem de 4 megapixels, por exemplo, uma fotografia, pode ser lá no câmera do celular, mas o celular, o monitor, só aceita te mostrar 1 megapixel. Só tem 1 milhão de pontos, você quer mostrar 4 milhões. Então ele vai fazer um zoom, vai comprimir essa imagem, seria 0,25%, né? 0,25 vezes a menos, 1/4. Então eu tenho essa imagem, tem, digamos, 4 megapixels, e esse centro aqui da imagem, aqui mais ou menos, esse centro aqui, ele é 1 mega. Então isso aqui é 1 mega. Tá? Mais 1 mega aqui no cima, embaixo, dos lados, fecha os 4 mega. Então, se eu der um zoom para ocupar, né, a tela, é 1 mega. Então, se eu dou um zoom desse 1 mega aqui para ocupar a tela de 1 mega, eu não estou alterando informação nenhuma. Então, eu estou justamente botando cada pontinho desse é a informação original que está preenchendo a minha tela de 1 mega. Se eu der um zoom maior e mostrar só um pedaço aqui, aí sim, cada quadradinho desse ele vai ter que colocar como 4, 5, 6, depende do tamanho do zoom que eu der. Se não der para dar o zoom, eu quero um zoom de 3.7, sei lá. Aí ele vai, de repente, o software dele tiver condições, se for bom, ele vai fazer aquele truque. Ah, é verde com amarelo, eu vou botar um tom intermediário ali para fazer de conta que ele é mais largo, né? Por exemplo, o verde é mais largo, o verde avança sobre o amarelo, assim. Bom, então isso é a parte de pixel, de resolução de pixel, tá? Tamanho de pixel, etc. Agora nós vamos à parte de cores, que isso também influencia na qualidade visual, digamos assim, da imagem. Então, qual é a informação que eu posso colocar nessa imagem? Certo? O que que tem lá dentro? Então, cada pixel, cada célula da matriz tem um número ou 3 números, por exemplo, tá? Que é o RGB, quantidade de cor vermelha, intensidade da cor vermelha. 0 é sem cor, é preto, sem vermelho.
0 de G de green, de verde, sem verde, e 0 de blue, de azul, sem azul. Então, se eu não tiver vermelho, verde e azul, eu tenho o preto. Se eu tiver o máximo de intensidade de vermelho, ou seja, mandar o LED do monitor, né, onde tudo é LED. LED, OLED, AMOLED, QLED, NanoLED, né? Tudo é LED. Tudo é diodo emissor de luz. Tudo é uma lâmpadazinha que acende. Então, se eu colocar o máximo de luz, de brilho no vermelho, o máximo no verde, o máximo no azul, eu tenho, né, o branco aqui. A mistura das três cores eu tenho branco. O máximo pode ser 255, que é o mais ou menos tradicional, que vai dar os 16 milhões de cores, tá? Que é o tradicional que se fala 16 milhões de cores, ou posso ter 4.096, ou enfim, aí quantas milhões de cores eu quero. Só o 255 aqui já está de bom tamanho, aqui já dá 16 milhões de cores, certo? Então, eu posso ter uma imagem cuja informação dos pixels chama-se true color, ou cor verdadeira, que na época era a cor verdadeira, porque já eram 16 milhões de tons de cores diferentes, já estava mais do que bom. Aí hoje já tem 32, já tem 48 milhões, já tem um monte de coisa assim, mas o olho humano não vê, tá? Então esqueçam isso, é bobagem. Mas enfim, é tecnologia para o pessoal para vender, inventa moda. Então o true color é aquele que para cada pixel tem um valor, uma informação de R, de G e de B. Certo? Uma imagem de 1 milhão de pixels tem 3 milhões de informações. Porque cada pixel tem 3 informações, RGB. Então, 1 megapixel, 3 milhões de informações. Tá? Aqui são algumas cores, como é que são feitas, né? Então, o preto é o 000. Uma coisa aqui, uma dica, toda vez que você tiver as três cores iguais, em quantidades iguais, você tem um tom de cinza. Tá? Mais perto do zero, mais escuro, mais perto do 255 ou 4.096, o número mais alto que for possível, você tem o branco ou o cinza mais claro. Tá? E depois você tem algumas cores aqui, certo? O vermelho puro, que é só vermelho, verde, azul, vermelho com verde dá amarelo, vermelho com azul da púrpura, tá? Verde com azul da ciano, vermelho com metade do tom de verde da laranja, assim por diante. Só você saber, existe oficialmente 256 nomes de cores. Aí depois pararam, né? Porque para ter 16 milhões de nomes não dava, né? Então, pararam 256 nomes de cores. Então tem lá o salmão, salmão claro, salmão escuro, púrpura, não sei o que. Tem um nome, tudo que é jeito, tá? Para dar os 256 nomes. Então oficialmente tem 256 cores que são justamente misturas dessa aqui. Aqui, se misturar tudo, dá 16 milhões, tá? Bom, então, veja bem, tem 1 milhão de pixels, 3 milhões de informações, bytes, megabytes. Existe também, no caso que nós trabalhamos no raio-x, por enquanto, que é imagem em tom de cinza, chamado grayscale, escala cinza. Então, o que acontece? Eu formo apenas as cores cinza, os tons cinzas, do preto ao branco. Que, como a gente sabe que num monitor colorido, para mim ter um tom cinza, eu tenho que botar as três cores no mesmo nível. O preto é tudo 0, o branco é tudo máximo, 255. Um cinza média, os três são 128. Então, o que que acontece? Em vez de eu, para cada pixel, eu ter três informações, como é nível de cinza, eu só preciso de uma informação. Então, 2 megapixels, 2 mega informações, 2 milhões de informações. E essa informação é o quê? Um valor 0, 1, 2, 3 até 255. Por quê? Porque quando o computador lê 100, ele sabe, é o tom de cinza número 100. Como é que eu faço o tom de cinza número 100? 100 de vermelho, 100 de verde, 100 de azul. Então, em vez de eu ter o true color, que eu tenho que pegar o número de pixel e multiplicar por 3, eu pego o número de pixel e é igual ao número de informação. Ponto. Tá? Então, fica um arquivo mais enxuto, um arquivo menor, em termos de peso desse arquivo, de tamanho desse arquivo. Tá? Então, tá aí a mesma imagem em tons de cinza, tá aqui mais ou menos representado. Uma outra solução intermediária, tá? Que serve também tanto para o tom de cinza como para o true color, é chamada paleta.
Então, o que que acontece? Eu sei que a minha imagem não tem 16 milhões de cores. Essa minha imagem tem 20 cores, 10 cores, sei lá, quantas cores tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 cores. Então, aqui eu tenho 12 cores básicas. Aí você vai dizer, não, professor, mas tem a sombra aqui, aí tem aqui um pouco mais iluminado, esse amarelo aqui um pouco mais claro, aqui um pouco mais escuro. Bom, digamos que em vez de 12 eu tenha, sei lá, 3 tons para cada cor, tem mais essa cor aqui, 12 vezes 3, 36, sei lá, 50 cores, 80 cores diferentes ali, tons diferentes. Então vejam só, então digamos que essa imagem tivesse 1 megapixel. Então, ao invés de eu ter 1 megapixel multiplicado por 3 informações, 3 megapixels para fazer meu arquivo, né? Meu arquivo digital teria 3 megabytes, né? Para poder guardar as informações de 1 megapixel. O que que eu posso fazer? Bom, se eu só tenho 100 cores, cada cor precisa de 3 dicas, né? A receita é RGB, então eu vou ter 300 bytes aqui. Então eu tenho 1 mega de informação. E essa informação, o que que é? Se é a cor 1, se é a cor 2, a 3, a 4 e a 5. E a cor 2, 3, 4, 5 é uma lista que diz como fazer a cor. Então eu tenho 1 megapixel com mais 300 bytes, 400 bytes, 1 kilobyte, se for o caso, que é a tabela de cores. Certo? Então, em vez de eu multiplicar por 3 o tamanho do arquivo, 1 megapixel vezes 3 para ter a informação completa, basta eu ter, além da lista de cores, ter a receita de bolo dessa cor. Simples assim. Então, fica um arquivo muito menor, tá? Muito, né, mais fácil de transmitir, etc, etc. Então, um exemplo está aqui. Eu tenho uma imagem, depois a gente vai ver essa imagem em branco que eu tenho. Então seria isso, né? Fiz assim de propósito só para ficar bem claro. Então, o que que seria o meu arquivo de imagem? Então seria dizer assim, olha, no pixel 1 você tem a cor 8, no pixel 2 a cor 9, que é esse azul aqui, depois a cor 2, depois a 7, que é muito parecida com a 9, mas deve ter um pouquinho mais clara, a cor 1, a cor 2 repete, assim por diante. Aqui na ponta, essas cores aqui é a cor 20, a cor 14. Então, eu tenho aqui 10 por 10, 100 pixels, 100 células dessa minha tabela. Se fosse o Truecaller, teria que multiplicar por 3, 300 pontos, 300 informações. Eu vou ter essas 100 e mais aqui, no caso, eu não fui muito feliz, mas eu teria 32, né, vezes 3, teria 96. Então, eu teria 100 bytes da tabela, digamos, da matriz, desculpa, da matriz de pixel, mais 96 bytes para a tabela de cores, para a receita de bolo. Se aqui, de repente, não, mas na verdade a cor 25 é igual a 29, às vezes pode acontecer, dá um erro, não, a 25 é 20, então eu não preciso mais da 29, 30, eu posso reduzir isso, sei lá, a só 20 cores. Então já é 100 mais 80 bytes, por exemplo. Então vejo que eu consigo encolher. Claro que como são só 100 por 100 pixels, são poucos, né? Mas imagine isso, 1 megapixel, tu ter só 20, 30, 50 cores para ter a receita de bolo. Isso vale também para gray, tá? Então, em vez de eu guardar o gray, eu posso só guardar aqui a cor 1, cor 2, cor 3 e dizer depois que a cor 3 é o gray 200, 225 e coisa. São essas técnicas de redução, né, de compactação, né? Quando você faz aquele zip no teu arquivo, etc, o que ele faz é isso, você vê o que que é repetido. Tem muito ão, né? São, você cedilha, ó, tio, são da língua portuguesa. Daí ele transforma o são, ele bota numa tabela e diz, olha, em vez de escrever são, diz que isso aqui é o conjunto 15. E lá na tabela vai estar dizendo que o conjunto 15 são essas três letras. Em vez de guardar 3 letras, eu guardo um número, uma letra, enfim, né? Então, isso também é assim que uma dos métodos, né, de zipar, de compactar. Certo? Então,
No caso aqui das imagens, a gente chama de imagem, de guardar de técnica de uso de paleta, ou seja, de uma tabela com a regra de como fazer a cor. E o importante a gente entender também, então eu falei do tamanho, do pixel, DPI, falei um monte de coisa lá, mas a quantidade de cores também é importante, né? Então, se eu tenho 256 cores, eu consigo ver muito bem o detalhe dessa imagem, etc. Todos, né, dá quase que contar os pelinhos do gato aqui, etc. Se eu vou para cá, tá? Que eu já diminui um pouco o número de cores, eu já começo a perder aqui, já começa, parece estar fora de foco, começo a ter alguns probleminhas, já não vejo bem aqui alguns detalhes, tá certo? Somente aqui. Diminuo mais ainda, aí veja aquela coisa, eu tenho que trocar várias cores por uma só, já apareceu uns pontos verdes aqui que a princípio não existia, que na verdade foi o cinza misturado com cinza claro, que no fim ele transformou em verde, tá? Aí veja que aqui eu já não tenho tons aqui para dar truques aqui de iluminação, etc. Então veja que eu posso ter 1 milhão de pixels, mas se eu tenho poucas cores para representar, a minha qualidade também fica ruim, tá? Ou pouco cinza. Isso aqui eu mostrei que é o jornal, tá? Não sei bem como é que tá agora o jornal, faz tempo que eu não leio jornal, mas o jornal antigamente, ele era impresso como se fosse um carimbo, tu jogava, só tinha tinta preta, tá? Só tinha tinta preta. Você jogava tinta preta no rolo, né, na rotativa, que chamava, porque era um rolo que girava, que chamava rotativa, e ele pegava a tinta preta e imprimia no papel. E aí, qual era o segredo? É que esse rolo ele tinha pontos ou furos, enfim, maiores e menores. Então, veja que olhando assim, até deu um, só tinha pingos de tinta preta, não tinha outra cor. Mas esse pingo maior ou menor e o espaçamento em branco, veja que até dá para a gente entender aqui, né, o nosso olho junto, dá para entender aqui que é um gato, que tem uma cerca, né? As imagens são iguais, tá? Só foi dado zoom aqui. Um pixel foi transformado em 4, em 6, em 8, enfim, né? Isso que a gente está vendo na imagem maior. Então vejam, dá para entender que é uma grade aqui, que o gato está olhando a boca dele, que etc. E aqui já não, aqui você vai dizer que é um gato porque você já viu essa aqui, já viu as outras, logo a mente está sabendo o que é. Mas nesse caso aqui não. Então, isso aqui é o olho do gato, é difícil de dizer. Aqui já fica mais fácil, né? Aqui é a orelha, será que é a orelha aqui? Será que a orelha dele tá para baixo, aqui é outra coisa? Dá para notar. E aqui dá para ver melhor, tá? É a mesma imagem, ó, dado o zoom. Então, a importância de você ter tons de cinza. Então, por exemplo, aqui tem 2 tons de cinza, tá? 0 e 1, preto e branco. Mais ou menos dá para entender a imagem, acho que todo mundo mais ou menos, agora está mostrando ao contrário, está mostrando a pior para melhor, né? Aí a questão que fica, o que é esse preto aqui? Esse outro preto é o mesmo preto daqui? Tem uma parede aqui, não tem uma parede, aqui está branco, isso aqui esse é o equipamento, vem até aqui, então vai. Aí já vem para cá, tá? Aqui já tem 4 tons de cinza, se não me engano. Então aqui você já começa, ó, já aparece bem o detalhe aqui do equipamento, o contorno dos braços, né? Talvez aqui você nem soubesse que ela estava com o braço flexionado, enfim. Aí vai para, acho que aqui é uns 8 tons mais ou menos. Então, de novo, vai melhorando, vai mostrando, ó, aqui parecia que era uma parede homogênea, uma mesma cor, aqui já está mostrando que não, que já tem alguma diferença, alguma coisa, que não sei o que é uma mancha, o que foi. Aqui já vai para 16 cores. Então já. Aí também vejam como, às vezes é melhor você ver isso aqui, uma mancha única, né, uma coisa assim, do que ver esse degradê. Esse degradê é horrível, né? Essas manchinhas aqui, você não entende o que é. Até que aqui tem, acho que é 64, se não me engano, é um pulo grande. E aí você já vê, dá a impressão que aqui é a linha do chão, eu acho, né? Não sei, também estranho aqui, essa linha do chão é em cima, dá para ver muito bem. Aqui é a sombra dela, né? Aqui também tem uma outra, acho que é uma outra sombra aqui de algum outro lugar. Então dá para ver bem aqui o equipamento, dá para ver até, enfim, furos aqui do equipamento, parafuso. Aqui deve ser os botões de controle. Ok? Dá para ver muito bem, muito melhor, dá para ver o cabo aqui, que antes não dava para ver aqui. Então, não adianta eu ter 1 milhão de pixels e transformar em 2 cores, em 4 cores, tá? Isso é importante.
Aqui de novo, então, para a gente concluir, é só essa questão mesmo. Eu tenho uma imagem que é colorida, tá? Consigo ver, ó, aqui é uma sombra, aqui tem um painel, uma cerca, aqui tem um aviso que não dá para ver, o máximo é o warning, né? Aí você transforma isso aqui em cinza, em 64 tons de cinza, dá para ver mais ou menos a cerca e tal. E se você transformar em 0 e 1, preto e branco, fica umas coisas estranhas aqui, parece um labirinto aqui em cima, né? Você não sabe o que que é, se é uma outra vegetação, no fundo é o céu, né? Só olhando lá. Agora, de novo, se você vê isso pequenininho, até dá para entender melhor que parece ser uma relva, que ser uma cerca, talvez aqui planta, enfim, né? Arbusto. Então vejam de novo aquela questão: tamanho do pixel, quantidade de cores, o que que esse pixel representa, né? Que dá para ver ó, que cada pixel aqui, um ponto branco, não é uma folha, duas, três folhas, né? Que representa, certo? Então dá para ver que tem essa dificuldade aqui também de representação. Não dá para me dar um zoom e querer ver 500 folhas que tem ali, não como, tá? Por causa da resolução. Então, como eu disse, para terminar, a questão de ruído. Então, além de você, supondo tudo que eu estou trabalhando com imagens, digamos, perfeitas, né? Então, você tem questão de ruído. O que que é o ruído? É a não informação. Então, enquanto eu estou falando aqui para vocês, é informação, é o conteúdo que vocês querem ouvir. Se vocês estão aí assistindo o vídeo e ouvindo som da rua, ouvindo TV ligada, o cachorro latindo, alguma coisa assim, o que que está acontecendo? Isso é, a princípio, ruído. A informação é o que eu estou falando, o ruído é o resto. Tá? Agora, claro, se você vai conversar, tem que atender o seu filho, a sua filha, pedir alguma coisa, o pai, a mãe, alguém, você atende, ou você tem que atender o telefone, você está falando telefone e tem o professor chato aqui no alto-falante, eu passo a ser ruído e o telefone, por exemplo, quem você está atendendo é que é a informação. Tá? Então, a primeira coisa tem que entender o que que é ruído. É aquilo que no momento não nos interessa. Tá? Então, não interessa no momento, no horário, ou no local, digamos, da anatomia, tá? E depende do valor do sinal para se tornar problemático. O que que significa isso? Significa o seguinte: imagina, isso aqui é uma representação tridimensional de números, tá? Então, imagina que eu tenho o fundo da imagem, poderia ser esse meu branco, esse meu verde clarinho aqui, por exemplo, tá? E ele tivesse, sei lá, o valor 10. Todo ele 10, digamos, homogêneo. E a minha imagem mesmo, podia ser minhas letras verdes aqui, a minha imagem aqui, enfim, do lado, ser valor 20, por exemplo. Então eu tenho uma diferença de cor, de tom de cinza, vamos imaginar um tom de cinza, de 10 para 20. Isso faz com que eu consiga enxergar e destacar a imagem, certo? Que está representada aqui pela altura. Uma das melhores maneiras de a gente mostrar ruído em imagem é desenhando assim. Bom, aí o que acontece? Digamos que por aquisição, por qualquer problema, esse homogêneo aqui não ficou tudo 20. Então ele ficou 21, 22, caiu para 17. Então, né, ficou salpicado aqui. Então isso tem um ruído. Meu 20 tem um ruído de mais ou menos 3 pontos. Então eu tinha cor 20, ou cinza 20, eu tinha um cinza 21, tinha um cinza 18, 19, assim ia. E o fundo também, em vez de 10, eu tinha mais ou menos 3. Então foi para 13, por exemplo. Então, o que acontece? O 13 se aproximou do 17. Antes eu tinha 10 de diferença, agora eu tenho 4. Mas ainda assim, dá para ver que eu tenho um fundo e tenho um objeto a princípio aqui, uma circunferência e tal. Se o meu ruído for, digamos, mais ou menos 5 pontos, o meu 20 cai para 15 e o meu 10 sobe para 15. Logo, eu não sei mais se esse ponto aqui é fundo ou se é a superfície. Isso aqui é o verde do fundo, é o preto da letra. Isso aqui é o professor, é o fundo. Por quê? Porque eu tenho essa diferença zero agora, que antes era de 10 pontos, agora é de zero. Porque 15 pode ser tanto o fundo com ruído, como pode ser o objeto, a informação com ruído. Por isso que o ruído nem sempre atrapalha, mas se o nível do ruído for grande, atrapalha. Aqui foi um exemplo, eu não tenho exatamente ruído, mas mostrar também a questão que o ruído atrapalha no contraste. Então eu tenho uma imagem no centro de um tom de cinza e o fundo de outro. O que que eu fiz agora? Eu
diminuir o tom de cinza de baixo e subir o de cima, ou seja, aproximei um pouquinho os dois, né? Diminui essa distância aqui. E aqui eu diminui mais ainda, não são o mesmo valor, tá? Claro que vocês já viram, né? Depende de quem está num celular, talvez não note a diferença, quem está num monitor um pouco maior, de boa qualidade, talvez vai dizer, não, professor, eu estou vendo, sim, existe aqui aquela mesma circunferência, e realmente ela existe, porque eu desenhei, porque eu pintei. Mas muitos vão dizer, não, professor, eu não vi essa diferença, tá? Vou até apagar aqui, não consigo ver mais a diferença, tá? Isso aqui são tons homogêneos, tá? Contraste. Aqui já é com ruído mesmo, então muitos vão ver a circunferência aqui no meio, né? Razoavelmente é possível ver a circunferência. Aqui, alguns vão dizer que vê, porque já viram aqui, daí sabe que tem alguma coisa no meio aqui. E aqui, só os sem vergonhas que vão dizer que estão vendo que tem uma circunferência aqui, porque não tem, né? Na verdade tem, mas não dá para ver, né? Mas vão dizer, não, professor, eu estou vendo uma circunferência. Não, não tem, a circunferência não está ali, porque realmente não dá como ver aqui essa circunferência, tá? Até nem sei se ela existe mesmo, tá? Mas enfim, aqui ainda dá para ver um pouquinho aqui, nem o mouse dá para ver direito, certo? Então isso é o ruído. E aí, como é que a gente sabe dessas diferenças e tal? Para que serve? Serve porque a gente chama de sinal ruído, em inglês, signal to noise rate, taxa de sinal ruído ou relação sinal ruído. Então, o que eu faço? Eu divido o meu sinal, por exemplo, que eu tinha dito lá, que era 20, pelo o ruído, por exemplo, aqui, o ruído era 5, né? Ou 3, né? Era 3. Era 3. Então eu pego e divido o valor do pixel médio na anatomia. Então tá aqui, digamos, a minha anatomia. Pode ser que eu tenha 19, pode ser que eu tenha 21 e tal. Então eu pego um valor médio e digo, ó, esse valor médio aqui é 20. Ruído, a mesma coisa. Vou ter ruído 1, 2, 3. Eu pego uma média. Minha média é 3, ou oficialmente eu desvio padrão. Então eu divido um pelo outro, 20 dividido por 3, ou seja, a minha relação sinal-ruído é tipo 3,3. Então, o meu sinal é 3 vezes maior que o meu ruído. Isso significa que eu consigo ver muito bem a 3 não, desculpa, 6, né? 6. 6,6, né? 6 vezes 3, 18. 6,6 vezes o, o sinal é 6 vezes maior que o ruído. Se eu usasse aqui, dizer que o fundo vale 10, aí sim, eu teria 10 de fundo, 3 uma média do ruído, aí sim, eu teria sinal ruído 3,3. Então vejam que o sinal aqui é mais baixo, o ruído, digamos, é o mesmo, então eu tenho uma perda muito maior que atrapalha mais. Tá? Então é a chamada relação sinal-ruído, que é muito usado para medir a qualidade da imagem. Tá? Dizendo, essa imagem tem muito ruído, mas o ruído não interfere, certo? Por isso que às vezes você tem imagens que são um pouco piores. O médico pode até dizer, tá muito ruidosa, tá muito, né, granulada, mas eu pergunto, dá para ver a fratura? Dá, então a imagem é boa para o diagnóstico, certo? Não pode também pensar em procurar uma imagem ruído zero, né? Isso não existe, né? Então, mas tem que ter um mínimo de ruído e eventualmente um ruído maior pode também não prejudicar a qualidade diagnóstica. Visualmente você essa imagem tá ruim, tá muito picadinho, tá ruim. Mas dá para ver? Dá para dar o laudo? Dá, então ela tá boa. Tá? Mais radiação, menos ruído. Certo? Então esse é o problema. Geralmente, quando você diminui a quantidade de radiação, você aumenta o ruído. E um outro cálculo é o contraste. Tá? Então, assim, o sinal aqui é 10, o ruído é 13, então beleza, meu sinal ruído está alto 3 vezes. Aqui é 20, o ruído continua 3, ou é 4, então tá, beleza, tenho 5 vezes de sinal em relação ao ruído, beleza. O problema é quando o ruído, quando a diferença entre um e outro não é muito grande e o ruído atrapalha aqui, certo? Esse é o problema. Principalmente na radiografia, porque o sinal forte não é diferente às vezes da voz, que também é usado para áudio. Um volume mais alto, uma voz mais forte, com um ruído mais baixo, significa legal, volume alto. Aqui não. Aqui você trabalha sinal ruído com números. Um tom de cinza baixo
Vai para o preto, perto do zero vai para o preto. Ah, isso é um sinal baixo e o branco é um sinal alto. Nessa relação que a gente faz de sinal-ruído, sim, esse sinal é um sinal alto. Só que em termos de qualidade da imagem, você tem o branco é uma informação, é o osso, tem uma informação, e o preto, ou cinza escuro, é uma anatomia, também é uma informação. Então, tu ter 200 de sinal com 5 de ruído, pô, beleza. Só que o 5 de ruído te atrapalha porque tu tem um outro sinal que é 190 do lado, que é uma outra anatomia que está do lado, que é diferente daquela e que você não consegue ter o contraste. Por isso que existe essa chamada relação contraste-ruído. Então, sinal é um sinal com seu ruído. Contraste é dois sinais, que é essa diferença, para um ruído que, obviamente, abarque os dois. Tá? Então, a valor da variação, de novo, é a mesma coisa. A única coisa é que eu vou fazer a diferença entre a média dos pixels de anatomias próximas de interesse. Né? Uma patologia e o tecido adjacente, o osso e o tecido mole, e assim por diante. Lembrar sempre uma coisa muito importante, que às vezes numa fotografia se usa a imagem toda para ver sinal ruído. Na radiografia isso não funciona. Você vai pegar uma anatomia ou um canto da imagem e vai ver o sinal ruído ao contrário daquele canto. Não dá para pegar a imagem toda, tá? Por quê? Porque o branco é informação para nós, o preto é informação para nós, o cinza é informação. É uma anatomia diferente, então é uma informação, é um sinal. Se você fizer a média, a imagem tem sempre a mesma média. A imagem sempre tem o mesmo tom de cinza ali médio. Então não adianta nada. E o ruído também geralmente vai ser o mesmo. Você vai misturar ruído ruim de uma região com ruído pequeno da outra, enfim, então não tem sentido. Então o sentido é sempre por uma área, uma região, um pedaço da imagem que lhe interessa saber o contraste, o ruído. Então, aqui só a matemática, então o sinal ruído é o sinal dividido por ruído, na prática é a média dos pixels, né? Que você vai pegar uma área com 1000 pixels, 5000, 10.000 pixels e vai ver, vai ter vários valores, vai tirar uma média e vai fazer o desvio padrão disso. E o contraste ruído, então você vai pegar o sinal 1, que é a média dos pixels de uma área 1, com a área 2 e vai pegar o desvio padrão 2. Tá? Pode ser uma anatomia, poderia ser eventualmente de toda a imagem, mas como eu disse, não tem muito sentido. Pode ser só o fundo da imagem, enfim, desde que seja um pedaço só. Tá? Então, por hoje era isso. Eu agradeço aí a atenção de vocês, tá? E a gente continua numa próxima aula falando da conversão, digamos assim, alguns métodos de conversão da imagem analógica do filme, digamos, enfim, da captura analógica para digital, tá? Antes de entrar efetivamente no que a gente conhece hoje em dia de CR e DR, né? Tem uns processos antes aí, tem algumas coisas interessantes que a gente vai conversar. Tá bom? Obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal.